Durante a minha vida, eu me deparei com vários mistérios não resolvidos da internet. Coisas estranhas, imagens perdidas, vídeos e histórias que ninguém sabe se realmente aconteceu. Fico me perguntando quantas coisas na internet simplesmente se perderam com o passar do tempo. Não porque ninguém se importava, mas sim porque ninguém pensou que em algum momento aquela imagem tinha que ser preservada. Isso não para em imagens, pode ser até coisas estranhas, vídeos, histórias, artigos. Eu me deparei com várias com o passar do meu tempo na internet, mas teve uma em específica que sempre voltava na minha cabeça, e era uma coisa relacionada ao anime Naruto. Naruto foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida. Eu assisti ele quando eu tinha uns 6 anos. Foi num dia aleatório que meu pai chegou com aqueles DVDs de coletânea, sabe, de camelô, e era um de Naruto. Esse foi meu primeiro contato com Naruto e com anime no geral. Eu revi aquele DVD inúmeras vezes quando eu era mais novo. Com o passar do tempo eu tive outros DVDs, eu terminei o clássico e depois de muito tempo eu terminei o Shippuden. Tudo normal, mas tinha uma coisa, era uma coisa com o meu DVD. À primeira vista ele era um DVD normal, um DVD de coletânea. A capa dele na frente tinha uma imagem do Naruto criança, com algumas screenshots dos episódios colados na tela. Mas atrás da capa tinha uma imagem que eu nunca vi no anime. Uma imagem que me gerou estranheza. Era uma imagem do Naruto usando um manto da Akatsuki. Foi a primeira vez que eu vi aquela imagem toda a minha vida. E eu não tava entendendo por que aquilo tava me incomodando tanto. Naruto por si só já tem várias coisas bizarras, tipo Orochimaru, mas com aquela imagem era diferente. Ela era estranha, ela parecia errada, e mesmo depois de vários anos eu ainda continuo com essa imagem na minha cabeça. Eu não consegui esquecer dela. Na época eu não tinha internet, depois de alguns anos foi colocado internet aqui na minha casa, e durante minha vida na internet essa imagem aparecia em uns lugares aleatórios. Eu lembro de ter visto ela várias vezes sem contexto nenhum, só ela jogada mesmo, e toda vez que ela aparecia me gerava estranheza e várias dúvidas. Quem que fez essa imagem? Da onde que ela saiu? E como que essa imagem existiu há tanto tempo? Essas perguntas ficaram na minha mente vários anos, e somente esse ano que eu lembrei dessa imagem novamente e eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de ir atrás da origem dela. A primeira ideia que eu tive foi colocar numa IA chamada TeenIO. Ela é uma ferramenta que procura onde uma imagem apareceu na internet e ela devolve com link e com data. Eu coloquei a imagem do Naruto da Akatsuki lá e depois eu filtrei por data. O primeiro registro de ocorrência dessa imagem apontava pro ano de março de 2008, num site chamado Friendster. Eu tentei acessar o site clicando no link, mas como já dava para esperar, o site é muito antigo, então ele já estava fora do ar. Ele tinha caído já fazia alguns anos. Até que eu tive uma ideia. Eu lembrei de um site chamado Wayback Machine. E o que o Wayback Machine faz? Ele basicamente é um site que consegue armazenar versões antigas de outros sites da internet. Mas tinha um problema. Pro Wayback Machine salvar algum site antigo, alguém tem que copiar a versão antiga do site e mandar pro Wayback Machine. Alguém tem que ter essa versão antiga e mandar lá nos servidores dele. Mas como já deu pra esperar, ninguém tinha salvado aquela página no Wayback Machine, infelizmente. Era como se ela nunca tivesse existido, mas mesmo assim eu continuei minha busca. O TeenIO me enviou outro link de um site chamado Vebo, que tentando pela primeira vez ele tava fora do ar. Aí eu peguei o site, joguei no Wayback Machine e apareceram ocorrências. Finalmente, o site tinha registros por volta do ano de 2007. Bom, acessando o site, muita coisa tava fora do ar. E à primeira vista, aquele link era para um grupo naquele site antigo que falava sobre Naruto. E muita coisa não tava carregando. Links quebrados e vídeos mortos não funcionando. Mas, por curiosidade, eu tentei clicar num desses posts quebrados. E, surpreendentemente, ele carregou. E no início o post tava carregando. Parecia ser um vídeo. Eu esperei por muito tempo e, infelizmente, não carregou nada. Parece que o player do vídeo tava quebrado. Nada do vídeo tava funcionando.
E, cara, eu não sei vocês, mas me dá uma nostalgia ver esse tipo de site. Me lembra como era a internet antigamente e como as coisas eram mais simples. Cara, olha esses vídeos recomendados aqui do lado. Fantasmas reais capturados por câmera. Isso aqui é muito YouTube antigo, cara. Isso aqui é muito um vídeo do YouTube antigamente. Me lembra os vídeos que eu assisti em 2015, cara. Nostálgico demais. Ver isso aqui me dá uma sensação estranha. Pessoas postando vídeos, comentando coisas bobas, vivendo a internet daquele jeito sem nunca imaginar que alguém quase 20 anos depois estaria aqui olhando tudo que eles comentaram. E voltando pra busca, eu achei uma outra ocorrência desse mesmo site. A ocorrência agora foi na data de outubro de 2008. Poucos meses de diferença do Teen Isle. Indo pra essa outra ocorrência, eu fui parar no perfil de um cara chamado Naruto Uzumaki com O. Abaixo do nome de usuário dele tinha um poema que ele deixou para os outros usuários lerem. E descendo mais pra baixo tinha um vídeo que infelizmente estava quebrado também. Mas o que mais me chamou a atenção naquele vídeo eram as tags. Ao julgar por elas, poderia muito ter a imagem que a gente tava procurando nesse vídeo. Mas enfim, descendo mais pra baixo tinham 3 comentários numa língua que eu não faço ideia de qual seja, mas traduzindo eles, achei só mais umas conversas soltas, nada que possa ajudar na busca. Ah, e detalhe, lembra do Friendster, o primeiro site que a gente achou? Eu consegui encontrar uma versão dele no Wayback Machine de 2007, mas não tinha nada de interessante lá, nem nada que possa nos levar até a imagem que a gente tá procurando. Voltando pro Teen Isle, achei um outro link de 2008, agora de um site chamado Keyzone. Joguei no Wayback Machine e achei mais ocorrências, mas infelizmente todas as ocorrências foram antes da imagem existir. Eu não acho que eu vou encontrar a imagem aqui, por conta que a data da ocorrência que o Wayback Machine achou é de antes da data que o Teen Isle achou a imagem naquele site, ou seja, foi antes da imagem existir ali. Mas não custa tentar, qualquer pista que eu achar sobre o autor da imagem já é lucro. Mas infelizmente eu não achei também nenhuma informação nesse site. Mas é interessante de se ver, esse site se preservou mais, dá pra ver muita coisa aqui nele. Descendo abaixo tem uns comentários, pessoal falando sobre escola e coisas engraçadas que os professores deles faziam. E cara, é um sentimento estranho de descrever, ler essas mensagens, mas me dá um certo conforto. E de novo vem aquele pensamento de, cara, o pessoal nunca ia acreditar que 20 anos depois ia ter gente aqui vendo as mensagens antigas deles em 2008. Caraca, que massa, tem o da Hello Kitty aqui embaixo. Enfim, a gente já tá fugindo do tema, vamos continuar a nossa busca e ir pra outro site. Achei mais um site chamado 123 Naruto. Tô com altas expectativas pra esse site. E entrando nele, cara, esse site tem a cara total de anos 2000. Ao que tudo indica, esse site era um site de wallpapers de Naruto. Mas, pro nosso azar, tem muitas coisas quebradas. Tá praticamente tudo quebrado aqui. E todos os supostos wallpapers não estão funcionando. Nada tá abrindo. E a esse ponto eu já tava cansado. Não era só frustração. Era uma sensação de que talvez essa imagem nunca tivesse tido uma origem clara, sabe? Talvez ela só sempre tivesse existido desse jeito, sem uma origem, espalhada, sem dono, sem começo. E eu desisti naquela hora. Arquivei tudo e deixei essa história de lado. Algum dia depois eu tava no computador quando eu lembrei dessa imagem de novo. Sem esperança nenhuma, eu fui pesquisar mais uma vez, mas dessa vez algo apareceu. Um vídeo. Era um vídeo de um cara fazendo um remake do Naruto da Katsuki, que a proposta desse remake ficou muito bom. Aí eu pensei, não custa tentar. Mandei mensagem pra ele perguntando se ele era o criador da imagem original. Fechei o Instagram e fui assistir vídeo no YouTube, sem ter expectativa de nada. Minutos depois, ele me respondeu com a mensagem. Eu fui ver e ele me mandou um vídeo. E era ele, cara. Ele era o criador original da imagem. O vídeo que ele me mandou, ele explicava a origem da imagem do Naruto da Katsuki. A imagem era mais antiga do que a gente imaginava. Ela foi postada no DeviantArt no ano de 2007 e foi ele mesmo que postou. Depois eu conversei com ele, o nome dele é Kevin Tan, e ele foi extremamente gente boa. O mais louco é que ele nem fazia ideia que a imagem tinha chegado no Brasil. Na época fizeram produtos, DVDs, capas, canecas com a imagem dele sem ele saber. E finalmente, cara, depois de anos de mistério, finalmente essa imagem tinha um autor. Foi um mistério da minha infância que finalmente foi
solucionado. E sigam ele no Instagram, tá aparecendo o perfil dele aí na tela pra vocês seguirem. Ele posta umas artes bem legais. E essa foi a história da imagem perdida do Naruto Takatsu. Esse foi o primeiro vídeo do canal e ele deu um trabalho absurdo pra editar. Eu pretendo trazer vídeos mais nessa pegada de mistérios da internet, histórias estranhas e investigação. Se você quiser acompanhar, se inscreve aí, que garanto que falta de conteúdo não vai ter. Se você quiser criticar ou dar uma sugestão de próximo vídeo, comenta aí embaixo, eu vou ler todos os comentários. E de novo, se inscreve aí se você quiser acompanhar o conteúdo e me dar uma força aqui no início. No mais é isso, até o próximo vídeo.